de hoje é uma dica de filme. É um filme horroroso, péssimo, de roteiro bem meia boca, atores com atuação totalmente desnecessária? É, mas eu acho que você vai gostar. Quer entender o que é que eu tô querendo dizer com isso tudo? Fica aí depois da vinheta, se inscreve nesse canal, já vai deixando o like enquanto a vinheta toca, que aí quando você voltar você vai saber sobre o que eu tô falando. E aí, deixou o like? Se inscreveu? Clicou aqui em super membros? E já vamos ficar combinado que você vai mandar esse vídeo para suas amigas, porque eu sei que se as suas amigas, alguma delas, assistiu esse filme que eu tô te falando, vocês já entraram nessa treta e nessa polêmica de discutir sobre ele. Então manda esse vídeo para elas terem a oportunidade de opinar em cima da minha opinião. O filme do qual eu tô falando está disponível na Netflix. Na verdade, atualmente eles são dois. Tem a versão 1 e a versão 2, que no caso é basicamente o mesmo nome com uma palavrinha na frente. Você que já assistiu esse filme já sabe do que eu tô falando. Se você souber, já deixa aí nos comentários o nome do filme. Eu não tô ganhando um centavo pra falar mal dele aqui, até porque ninguém paga ninguém pra falar mal de nada. Mas, na verdade, eu vim foi falar bem. Apesar de eu ter te falado que ele é péssimo, horroroso, terrível e você devia assistir. Eu sei, é confuso, mas... O nome do filme é 365 Dias. Quando saiu a primeira versão, eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso lá no Proibidão. Agora saiu o segundo, a continuação. Eu vou confessar pra você que eu ainda não assisti, eu só tô por dentro das polêmicas que rolaram, mas eu já sei, através de spoilers que recebi, várias reportagens e também um belo relato de menina Mari que assistiu e me contou que o filme é uma versão um pouco mais romântica do anterior. E eu comentar com a galera lá no meu Instagram, que inclusive é @TatiFerreira, vai lá seguir, tem também o @acidezfeminina, onde a gente fala sobre várias atualidades, dicas, fala muito sobre viagem e tal. Vai lá que você vai curtir o que a gente tá postando no Acidez Feminino. Bom, lá no Tati Ferreira eu comecei a dar opinião, mostrar um pouco o que eu penso sobre esse filme e acabei sendo refutada por várias mulheres que mandaram no inbox coisas do tipo: eu não consegui assistir nem durante 5 minutos, 20 minutos. Eu achei horroroso. Eu me recuso a assistir um filme em que o cara praticamente sequestrou a mulher. Ou eu me recuso entrar nessa onda de aceitar que existe esse tipo de conteúdo, onde uma mulher é submissa de todas as maneiras e tudo mais. Bom, beleza. Tá bom, beleza. Eu tô aqui pra dizer que, ó, vocês têm tudo razão. Tá corretíssimo. Você acha que não tem que assistir, não assiste. Se você não aguentou assistir 5, 20 minutos, não aguentou, é isso mesmo. Faz o que você quiser, não deu pra você assistir, beleza. Agora, tem um ponto muito importante aí que a gente precisa falar, que é o seguinte. Fora da sua bolha do Twitter e do Instagram, tem muita mulher que tem, hoje em dia, 55, 60, 70 anos e nunca gostou na vida. Simplesmente porque a criação das mulheres, especialmente dessa faixa geracional e também na nossa, convenhamos, né, gente? Foi muito reprimida, num grau de repressão em que a mulher não pode nem considerar o ato de tranças como um ato normal de um ser humano, né? Ou seja, como uma necessidade do corpo, uma necessidade de sobrevivência às vezes, de repassar os seus próprios DNA para frente. Imagina então de ter prazer, imagina mais ainda de estabelecer e assumir que existem fantasias que ela gostaria de realizar ou simplesmente fantasiar na vida dela. O que eu tô querendo te dizer é que enquanto você tá aí batendo o seu pé e sendo, nossa, meu Deus, vou defender essa causa aqui da mulher que não é submissa dentro de um relacionamento e do sexo, tem uma pá de mulheres nesse universo que tá assistindo esse filme e pensando só o seguinte: nossa, meu Deus, se eu tivesse um cara fazendo as coisas que esse cara faz comigo na cama, eu seria muito mais realizada. Ou simplesmente sentindo um leve formigamento e uma leve vontade de tocar certas partes enquanto assistem às cenas. O que pra mim já é um ganho que você não consegue dimensionar. Até porque a gente nunca vai conseguir nem fazer essa pesquisa de você aprendeu mais sobre você e o prazer feminino assistindo a esse filme, que tem toda essa coisa meio soft de vídeo adulto, mas que tem também cenas muito bonitas sob a perspectiva da mulher, porque eles mostram o corpo do cara como nenhum outro filme adulto mostrou. E que corpão do caralho, não é mesmo, pessoal? Mas eu não expliquei o que é o filme. O filme é o seguinte: é um cara que é de uma família gangster, que se apaixona por uma menina e basicamente força essa menina a manter um relacionamento com ele no sentido de... todos os sentidos mesmo. Um relacionamento amoroso, como que chama aquele negócio aqui quando não é poliamor? Monogâmico, é isso que eu tô querendo dizer. E estar à disposição dele 24/7, ele bota um segurança na cola dessa menina, ela não consegue sair, é um tanto quanto abusivo, sim, pra caralho.
E aí no final das contas ela se apaixona, eles se casam, é meio que uma história de conto de fadas sob uma perspectiva muito enviesada e muito problemática. Mas o filme, ele existe e ele é bom, não é por causa da história, do roteiro, dos atores, um pouco por causa do ator, porque ele é muito charmoso e sedutor, vocês vão entender o que eu tô falando. E sim, muito mais por causa da questão que eu já acabei de dizer pra você aqui, das fantasias, das cenas que são muito picantes e explícitas, mas não sendo explícitas ao mesmo tempo. E aí, tendo te explicado sobre esse filme, vou te relembrar de uma outra coisa. Quantas vezes a gente julga as escolhas que os caras fazem dos vídeos que eles assistem, vídeos adultos que eles assistem, filmes ou o que seja, por causa da temática dos vídeos, por causa do roteiro, por causa do tipo de fantasia que é apresentado naquele vídeo. Porque não sei se você tá sabendo, mas a grande maioria dos vídeos que são mais acessados pelos brasileiros tem algum tipo de relação entre parentes rolando, sabe? Um negócio de madrasta, padrasto, enteada, sobrinha. Uma parada que pra mim, pelo menos na minha concepção, não sei qual que é o seu julgamento, é infinitamente mais problemática do que uma fantasia de uma mulher que pega um cara rico e fica com esse cara porque ele é rico. Mas é tão problemática quanto a questão do sequestro, com certeza, e da relação abusiva e etc. Você entende o que eu tô te dizendo quando eu te falo que pra mulher é negado até o simples fato dela poder ter certas fantasias? Porque o cara tá assistindo tudo quanto é tipo de crime e escatologia nesses vídeos desde que ele tem 13 anos. E ninguém tá falando pra ele que ele é escroto ou que ele não pode fazer isso ou problematizando o tipo de temática que um vídeo tem. Mas a mina acha um vídeo, um filme, que ela acha legal, que tem esse tipo de cena e que deixa ela atiçada e aumenta um grau na libido ou vários graus na libido, porque convenhamos, né, aumentar a libido de mulher é uma coisa difícil, é por isso que os caras desistem de uma hora pra outra também, e nem tenta. Mas aí quando existe isso, a gente mesmo entra nessa de problematizar um negócio que tem uma base muito mais profunda, muito mais do que essa grande problematização. O que me leva a fazer um gancho também com toda a história do golpista do Tinder e também daquele caso da moça que teve um surto e foi pega transando dentro de um carro em Brasília. E vê se você saca a correlação que eu tô fazendo aqui, se você já fez ela na sua cabeça. No caso do golpista do Tinder, por exemplo, muita gente começou a achar ele muito absurdo, mas eu também vi diversas mulheres e diversos homens culpabilizando as mulheres que caíram no golpe do cara do Tinder. E falando coisas do tipo, mas se fosse um cara pobre, ela não teria passado por isso. Claro que não, idiota. O cara tava mostrando que tinha garantias de devolver o dinheiro. Como que o pobre ia conseguir fazer isso? E no final das contas, era um cara pobre. Ou seja, era um cara que tava enganando as mulheres e você tá aí, mas a mulher também, nossa senhora, não pode... Bem, a mina não pode ter fantasia sexual, não pode sonhar em arrumar um relacionamento com um cara que tem ambição ou que é bem sucedido. A gente tá podendo fazer o quê que eu não tô sabendo? Porque convenhamos também a outra história lá, que eu não vou nem citar Nossa, eu tenho um ranço dessa história tão grande, mas vamos pro assunto. Tá todo mundo dando palco pro cara que tava na rua e influenciadores que se dizem influenciadores dando oportunidade pro cara e marca fazendo publicidade com o cara e a porra toda, enquanto tava todo mundo rindo da mulher, do marido dela, e mesmo depois que foi descoberto o surto, ainda continuaram dando palco pro cara que expôs ela de todas as maneiras possíveis. E vamos pensar num cenário diferente. Vamos supor que não tivesse sido um surto. Vamos supor que essa mulher tinha uma fantasia e decidiu realizar aquela fantasia naquele dia. Ela foi entendida enquanto uma mulher que tinha uma fantasia? Porque se fosse um cara, ele não seria julgado como não consegue manter as partes dele dentro da calça, por exemplo. Ele seria tido como, nossa, meu Deus do céu, ele tem tanta testosterona que ele tem que sair por aí esfregando as coisas dele em tudo quanto é tipo de mulher, mesmo aquela que mora na rua. Não é mesmo? Eu fico muito confusa nessa história toda, onde ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente é um objeto sexual em vários momentos, a gente não pode ter uma sexualidade. É negado que a gente tenha vontade, muitas vezes, que a gente tenha interesse em ser uma pessoa normal, um ser humano que sente desejo, que tem fantasia, que quer realizar certas coisas. Eu acho isso tão claro que tô eu aqui nesse canal do YouTube não podendo falar sobre esse assunto e trocando as palavras de tudo quanto é jeito e eufemismo que eu possa utilizar para que eu não seja tesourada pelas marcas, pelo próprio YouTube, pelo algoritmo.
E vou confessar pra vocês, muitas vezes a gente também quer ser objetificada. Tô falando do meu ponto de vista e acho que alguma outra mulher também pode confirmar isso aqui. Tem certos momentos que eu só quero ser uma grande gostosa mesmo. Mas a gente não pode querer fazer uso do resultado todo dessa objetificação, porque é problemático, né, gente? Muito difícil, né? Não pode, pô. Como assim? Não se dá o respeito? Tem que se dar o luxo de se respeitar, pô. Também, né? Tá lá querendo, não é mesmo? Isso sem a gente nem falar sobre os aspectos muito mais problemáticos dessa história toda. Mas enfim, assistam. Apenas assistam, mulheres. De boa. Sem olhar pelo viés do roteiro, da problematização, da fantasia. Porque no final das contas a gente continua apresentando contos de fadas para as nossas filhas e filhos. E convenhamos, um príncipe que beija uma mulher que tá adormecida é problemático pra um caralho, não é mesmo? Mas ainda assim ninguém tá falando, eu me recuso a validar a Branca de Neve. Então, vamos baixar um pouco essa guarda aí. Vamos primeiro estimular que as mulheres possam realizar suas vontades, possam ter fantasia, possam gozar, para depois a gente voltar para esse aspecto de peraí, você tá gozando com o quê? Vamos ver aqui se tem algum problema isso que você tá gozando e a gente bota todo mundo na mesma caixa. Caras que estão tendo fantasia escrota e as mulheres também. Combinado? Então fechou, é nóis. A gente se vê terça-feira, 7 horas da noite, na live que eu vou fazer aqui. Não vai ficar gravada. Toda terça-feira tem. Fique esperto pra você poder participar, porque eu não vou deixar ela disponível.